Não é por acaso que você está aqui. Seu coração pode estar cansado de esperar. Talvez você tenha orado tanto que suas palavras parecem perdidas, mas quero que você saiba de algo. Sua fé não precisa ver para ser real. Você já se perguntou por que Deus permite que você ande na escuridão justamente quando mais precisa da luz dele? Se você chegou até aqui, é porque algo no seu espírito sabe que existe uma verdade mais profunda sobre a fé. Hoje eu vou te conduzir pelas páginas da Bíblia, onde vamos descobrir que os gigantes da fé não foram aqueles que viram milagres para crer, mas sim os que creram para ver milagres. De Abraão até Jesus, todos confiaram sem ver. Essa mensagem vai transformar sua maneira de entender a fé, porque a fé verdadeira não é a ausência de dúvidas, mas a decisão de confiar em Deus apesar das dúvidas. Declare comigo: Senhor, mesmo que eu não veja tua mão, confio no teu coração. Minha fé não depende das circunstâncias, mas da tua fidelidade. Vamos começar. Número 1. A fé verdadeira não precisa de provas. Você sabe o que é mais poderoso na fé? É que ela não precisa de provas para existir. Hebreus 11. Diz isso com uma clareza que atravessa a alma. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E isso não é apenas poesia espiritual. É uma definição prática que desafia a lógica humana e eleva o espírito ao divino. A fé não é um sentimento passageiro, nem uma ilusão emocional. É uma certeza silenciosa que nasce no mais profundo do coração e que permanece firme, mesmo quando o mundo exterior grita o contrário. Quero que você entenda isso com todo o seu ser. A fé verdadeira não precisa de provas, porque já vive com a segurança de que o invisível é tão real quanto o visível. É como andar de olhos fechados, sabendo que há um Pai segurando cada passo. Muitos pensam que ter fé significa ignorar a realidade ou negar os problemas. Mas não é isso. A fé reconhece a tempestade, mas se apega à promessa. Não nega a dor, mas não permite que a dor defina o destino. E aqui vem algo vital. A fé não depende do que você vê, mas do que você decide crer. Porque sim, a fé é uma decisão. Crer quando tudo indica o contrário é um ato de coragem, uma declaração silenciosa de que você confia mais na palavra de Deus do que nas circunstâncias do momento. Quando você decide crer, mesmo sem ver nada, mesmo sentindo medo, mesmo sem ter respostas, está honrando a Deus da maneira mais pura. Sabe por quê? Porque você está dizendo: confio em ti mais do que na minha lógica, mais do que nas minhas emoções, mais do que nos meus olhos. Muitas vezes confundimos fé com esperança, mas não são a mesma coisa. A esperança deseja, a fé possui. A esperança sonha com o amanhã. A fé já vive com a certeza de que esse amanhã está chegando. A esperança espera, a fé age. A esperança é como olhar pela janela esperando que algo aconteça. A fé é abrir a porta e começar a caminhar, mesmo sem ver o destino. E Deus responde a essa fé. Não porque a fé o manipule, mas porque a fé o honra. Porque a fé é a evidência interior de que você entendeu quem Ele é, mesmo sem vê-lo. Às vezes as pessoas dizem que a fé é cega, mas isso não é totalmente verdade. A fé não é cega, é visionária. Ela vê o que os olhos naturais não podem ver. Percebe as promessas de Deus em meio ao deserto, enxerga a vitória quando a batalha ainda nem começou. A fé permite que você veja com os olhos da alma, com os olhos do espírito. Enquanto os outros param por aquilo que não entendem, a fé avança por aquilo que crê. E aqui quero que você ouça algo muito profundo. Os milagres seguem a fé, não o contrário. Você não precisa de um milagre para crer, precisa crer para ver o milagre. O próprio Jesus disse: bem-aventurados os que não viram e creram. Porque a fé verdadeira não coloca condições para Deus. Não diz: vou crer se tu me curares, mas sim: eu creio, mesmo que não entenda o processo.
E quando essa fé amadurece dentro de você, você não precisa mais de sinais ou confirmações constantes. Basta saber que Ele falou. E quando Deus fala, tudo muda, mesmo que você ainda não veja. Quando você começa a viver assim, sua vida deixa de depender do que é externo. Você já não busca garantias, nem validações, nem explicações humanas, porque sabe que sua fé não está construída sobre a areia, mas sobre a rocha, e essa rocha é a palavra de Deus. É nesse ponto que você entende que a fé não é uma emoção que você precisa fabricar. É um presente que Deus coloca no seu coração, mas que se ativa com uma simples decisão, dizer: sim, Senhor, eu creio. Eu sei que há momentos em que tudo parece escuro, momentos em que você não entende porque as coisas não mudam, momentos em que você orou, chorou, esperou e nada. E aí vem a pergunta: onde está Deus? Mas quero te dizer algo que pode mudar tudo. Deus não foi embora. Deus não está em silêncio porque te esqueceu. Ele está provando sua fé, e não para te destruir, mas para te fortalecer. Porque a fé que permanece firme sem ver nada, essa é a fé que move o coração do céu. Então hoje, se você está esperando um sinal, uma evidência, uma prova, quero que você faça uma pausa. Olhe para dentro de si. Você não sente aquela pequena voz dizendo: confie? Essa voz não é sua. É do Espírito Santo te lembrando que você não está sozinho, que sua fé não está vazia, que mesmo sem ver, Deus está agindo. Porque no fim, Deus não honra a dúvida, honra a fé. Você não precisa ver para crer, só precisa confiar. E quando você confia, mesmo que o mundo não entenda, o céu se abre. E o Deus que prometeu ser fiel cumprirá cada palavra. Porque sua fé não é invisível para Ele, sua fé é um altar. E nesse altar, Deus responde com fogo, com paz, com provisão, com milagres. Então não espere ver para começar a crer. Creia agora, creia hoje. E você verá como Deus honra essa fé de maneiras que você nem pode imaginar. Número 2. Abraão. O pai da fé sem evidência, Abraão. O pai da fé. O homem que caminhou sem mapa, que obedeceu sem conhecer o plano completo, que creu quando tudo ao seu redor dizia não. Romanos 4, verso 18, diz isso com uma força que toca a alma. Ele creu, esperando contra a esperança. Sabe o que isso significa? Que Abraão acreditou quando já não havia nenhuma razão humana para continuar acreditando. Seu entorno, sua lógica, sua idade, sua realidade, tudo gritava que a promessa era impossível, mas ele decidiu confiar. E esse ato de fé sem evidências mudou a história para sempre. Quero que você se coloque por um instante em suas sandálias. Deus disse a ele: sai da tua terra, da tua casa, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Mas que terra? Ele não disse, não deu coordenadas, não ofereceu um plano detalhado, apenas uma promessa: farei de ti uma grande nação. E isso quando ele nem sequer tinha um filho. Imagine, um homem idoso com uma esposa estéril, recebendo uma promessa que parecia absurda. E o que fez Abraão? Obedeceu, sem questionar, sem impor condições, sem pedir provas. Simplesmente saiu, porque confiou na voz que o chamou. Aqui há uma lição poderosa. Abraão não precisou ver para crer, não pediu garantias, não exigiu sinais antes de dar o passo. Ele caminhou porque sua confiança não estava no visível, mas no invisível. E é exatamente isso que Deus quer te ensinar hoje. Que a fé verdadeira se move sem ver. Se move porque reconhece quem é aquele que promete. E quando você sabe quem é Deus, não precisa entender o como, nem o quando. Basta saber que foi Ele quem falou. E sabe o que é mais impressionante? É que a promessa que Abraão recebeu contrariava toda a lógica natural. Como ele teria descendência se Sara era estéril e ele já tinha quase 100 anos? Tudo indicava que era tarde demais, que o tempo já havia passado, que o sonho estava vencido. Mas Deus não opera com o relógio do homem.
Ele não está limitado pela idade, nem pelo corpo, nem pelas circunstâncias. Quando Deus promete, sua palavra carrega dentro de si o poder para se cumprir. E Abraão entendeu isso. Por isso ele creu, mesmo quando tudo ao seu redor dizia que era impossível. Mas não pense que seu caminho foi fácil. Sua fé foi provada muitas vezes. Houve momentos de espera, de silêncio, de incerteza. Anos inteiros sem sinais. Dias em que tudo continuava igual. Não era uma fé confortável, era uma fé corajosa. Não era uma fé de emoções, era uma fé de decisão. Abraão teve que olhar para Sara todos os dias e continuar crendo. Teve que envelhecer mais um pouco e continuar esperando. Teve que ver o tempo passar e continuar confiando. E sabe por que ele não desmoronou? Porque seu olhar estava fixo na promessa, não na demora. Estava focado na fidelidade de Deus, não na lógica do calendário. E quando finalmente a resposta chegou, quando Isaque nasceu, Abraão não recebeu apenas um filho. Recebeu uma confirmação de que Deus sempre honra a fé. Não a fé que exige provas, mas a fé que age antes de ver. A fé que caminha na escuridão sabendo que há luz no fim. A fé que se atreve a soltar o conhecido para abraçar o prometido. A recompensa de Abraão foi muito maior do que um filho. Foi tornar-se o pai de uma multidão. O exemplo eterno do que significa crer sem ver. E hoje, milhares de anos depois, você e eu ainda falamos da sua fé. Percebe o impacto disso? Agora te faço uma pergunta direta. Se Abraão tivesse esperado ter todas as respostas, ele teria saído de Ur? Se tivesse parado para questionar cada instrução de Deus, teria alcançado a promessa? A resposta é não. Porque a fé não floresce onde há certeza absoluta. A fé cresce na incerteza. Se fortalece no silêncio. Brilha mais quando tudo parece escuro. E é esse tipo de fé que Deus quer ver em você. Talvez você esteja esperando que tudo faça sentido, que apareça um sinal, que as coisas se encaixem, mas deixe-me te dizer algo que pode mudar sua perspectiva. Deus já falou. E se Ele falou, você não precisa de mais evidências, só precisa se mover. Porque cada passo que você der em obediência, mesmo que pareça pequeno, será honrado. E talvez você não veja o resultado de imediato, mas cada passo de fé ativa o favor de Deus. Hoje, quero te encorajar a confiar como Abraão, a soltar o que você entende, o que você controla, o que te dá segurança, e se lançar em obediência. Porque quando você caminha sem ver, o céu se move a seu favor. Deus não prometeu explicações, mas prometeu fidelidade, e Ele não falha. Assim como cumpriu com Abraão, cumprirá com você. Você não precisa ver para crer, só precisa confiar. E quando fizer isso, Deus honrará sua fé de um jeito que vai além de tudo que você pode imaginar. Número 3. Quando Deus guarda silêncio, Ele continua agindo. Já aconteceu com você de orar, esperar, confiar, e de repente tudo fica em silêncio, como se Deus tivesse parado de falar, como se suas orações batessem no teto, como se depois de tanta fé o céu tivesse se fechado. Deixe-me te dizer algo que você precisa gravar no mais profundo do seu coração. Quando Deus guarda silêncio, Ele não está ausente, Ele está agindo. E não em qualquer coisa, Ele está operando exatamente naquilo que você pediu, mas está fazendo isso do jeito dEle, no tempo dEle, com a sabedoria dEle. Isaías 55, verso 11, afirma isso com uma força divina. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Isso não é uma possibilidade, é uma garantia. Cada palavra que Deus pronuncia carrega em si o poder para se cumprir. Se Ele disse, é porque já começou, mesmo que você não veja. E é exatamente isso que você precisa entender hoje. Você não precisa ver para crer, só precisa confiar, porque a palavra já está operando. Mesmo que você não ouça uma resposta imediata, mesmo que ainda não veja portas se abrindo, mesmo que não sinta nada diferente,
Deus não está parado, Deus não está em pausa, Ele está trabalhando no invisível, naquele lugar onde seus olhos não alcançam, mas onde o poder dele preenche tudo. E aqui está o mistério mais profundo da fé: confiar quando não há sinais, esperar com paz enquanto tudo parece igual, permanecer firme sabendo que o silêncio de Deus não é esquecimento, é precisão, porque o silêncio não é castigo, é concentração. Deus não está te ignorando, Ele está te afinando, está alinhando o seu coração ao propósito dele, está moldando o seu caráter para que você possa sustentar aquilo que está pedindo. Porque há bênçãos que exigem preparação, não porque Deus não possa te entregar agora, mas porque Ele quer que você esteja pronto para recebê-las sem que elas te destruam. Pense nisso. De que adianta uma bênção entregue antes da hora? De que adianta uma resposta para a qual você ainda não está preparado? Deus não quer apenas te dar coisas, Ele quer te dar processos que te fortaleçam. Por isso, muitas vezes, Ele guarda silêncio, porque enquanto você espera, Ele está trabalhando, está abrindo caminhos que você nem imagina, está removendo obstáculos que você nem sabia que existiam, está preparando corações, oportunidades, encontros, conexões, tudo isso enquanto você só enxerga aparente quietude. Mas a fé verdadeira, não desiste nesse aparente vazio, porque ela sabe que Deus nunca mente, que se Ele falou, Ele vai cumprir, que se Ele prometeu, Ele não volta atrás. E por isso, em meio ao silêncio, a fé amadurece, a fé se aprofunda, porque ela para de depender do barulho, das emoções, dos sinais, e começa a confiar unicamente na fidelidade de Deus. Assim como uma semente cresce nas profundezas da terra sem ser vista, assim é o trabalho de Deus no silêncio. Está germinando algo, e quando brotar, será glorioso. Talvez hoje você esteja nesse momento. Você orou, pediu, chorou, esperou, e não vê nada. E o inimigo sussurra no seu ouvido que Deus não está te ouvindo, que Ele te esqueceu, que sua fé foi em vão. Mas não acredite nisso, porque a palavra já foi liberada. E se foi liberada, ela vai cumprir o propósito para o qual foi enviada. É o que diz Isaías. Ela não voltará vazia, ela não vai falhar, ela não será ignorada, ela está agindo agora mesmo enquanto você respira. E eu quero que você saiba de mais uma coisa. Enquanto Deus prepara a bênção, Ele também está preparando você. Porque muitas vezes pedimos coisas sem perceber que ainda não estamos prontos. Queremos respostas imediatas, sem ter aprendido o que precisamos para recebê-las. Por isso, o silêncio de Deus não é só estratégia, é amor. Amor que forma, amor que ensina, amor que diz: confie em mim mesmo sem entender, caminhe comigo mesmo sem ouvir, creia em mim mesmo sem ver. A fé que Deus honra não é a que reage aos milagres, é a que permanece firme quando os milagres ainda não chegaram. É a que diz: não sinto nada, mas continuo crendo. Não vejo nada, mas continuo caminhando. Não ouço nada, mas não duvido da sua presença. Porque você sabe que aquele que prometeu é fiel. E quando você confia assim, Deus honra essa fé. Ele faz isso em silêncio, com precisão e de uma forma que vai te deixar sem palavras. Então, se você está em um tempo de silêncio, não se desespere. Você está exatamente no cenário onde Deus trabalha com mais detalhes. Nesse silêncio, o seu milagre está sendo tecido. Nessa calma, o seu destino está sendo moldado. Você não precisa ver para crer, só precisa confiar, porque Deus não parou de falar, Ele está cumprindo o que já disse. E quando chegar o momento, quando tudo estiver pronto, você verá que cada segundo de silêncio tinha um propósito eterno. E então vai entender que o silêncio de Deus foi, na verdade, o sinal mais claro de que Ele nunca te deixou. Número 4. A fé que transcende os sentimentos. Há dias em que você se levanta e não sente absolutamente nada. Não há alegria, não há paz, não há motivação.
Tudo dentro de você parece apagado, e é justamente aí que você precisa se lembrar desta verdade. Sua fé não depende dos seus sentimentos. Sua fé não nasce do que você sente, mas do que você crê. Porque, como diz 2 Coríntios 5, verso 7, porque andamos por fé e não por vista. E deixe-me te dizer algo mais. Também não caminhamos por emoções, caminhamos por convicção, por decisão, por confiança naquilo que Deus disse, não no que você percebe no momento. A fé verdadeira é firme, mesmo quando o coração treme. É constante mesmo quando suas emoções oscilam, porque a fé não é mais uma emoção, é um princípio, é um modo de viver, é uma postura interior que declara: mesmo que eu não sinta, eu sei que Deus está comigo. Mesmo que meu ânimo esteja no chão, eu creio que Ele continua agindo. Mesmo que minhas lágrimas não parem, continuo crendo na sua promessa. Esse tipo de fé é o que Deus honra. Essa fé que não precisa ser animada todos os dias, mas que se levanta mesmo quando nada a impulsiona. Essa fé que caminha, mesmo quando tudo dentro de você quer desistir. Você já percebeu o quanto nossos sentimentos são instáveis? Um dia você se sente forte e no outro está à beira do desespero. Um dia sente que pode com tudo e no seguinte não quer nem sair da cama. Mas a palavra de Deus não muda. E é nisso que sua fé se sustenta. No que Deus disse, no que Ele prometeu, no que está escrito, não no que você sente hoje. Porque se sua fé depender de sentimento, será tão frágil quanto uma folha ao vento. Mas se sua fé depender da palavra, será como uma rocha, inabalável. O próprio Jesus mostrou isso. Quando estava no Getsêmani, ele não se sentia bem. Não estava animado, não estava cheio de entusiasmo. Ele estava angustiado até a morte e mesmo assim obedeceu. Mesmo assim confiou. Mesmo assim continuou caminhando até a cruz. Sabe o que isso nos ensina? Que a fé mais profunda não se revela nos momentos de euforia espiritual, mas nos dias cinzentos, quando você continua crendo mesmo sem sentir nada. Quando sua carne diz, não vale a pena, mas seu espírito lembra, Deus é fiel. Talvez hoje você esteja lutando com emoções que não consegue entender. Se sente vazio, se sente desconectado, talvez até se pergunte se ainda tem fé. Mas quero que você saiba, a fé nem sempre se sente. Às vezes, a fé simplesmente é. Às vezes, a fé é aquele suspiro profundo antes de dizer, Senhor, confio em Ti mesmo sem ver nada. É aquele passo que você dá quando tudo em você quer parar. É aquela oração que sai dos seus lábios quando sua alma parece seca. Essa é a fé que transcende os sentimentos. Essa é a fé que toca o coração de Deus. Então hoje eu te convido a dar esse passo, a dizer ao Senhor, não importa como me sinto hoje, continuo crendo em Ti, continuo confiando na Tua palavra, continuo caminhando por fé e te prometo algo, essa decisão, essa postura, esse ato de fé, Deus verá e Ele honrará. Porque você não precisa sentir para crer, só precisa confiar. E quando fizer isso, verá sua fé se tornar a porta para tudo aquilo que Deus já preparou para você. Número 5. Jó. Confiança em meio à perda total. Jó. Um nome que ressoa com o peso da dor, mas também com a força de uma fé indestrutível. Um homem que tinha tudo e perdeu tudo. Saúde, família, riqueza, reputação. Em um único golpe, seu mundo desabou. E, no entanto, de sua boca não saiu uma queixa vazia, mas uma declaração que estremeceu os céus. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Jó 13:15. Consegue imaginar o que isso significa? É confiar em Deus quando parece que foi o próprio Deus quem permitiu sua dor. É continuar crendo quando não há mais nada a que se apegar, exceto o próprio Deus. E é exatamente isso que eu quero que você entenda hoje. Você não precisa ver para crer, só precisa confiar, porque a fé verdadeira não se revela nos dias de abundância, mas nos dias de perda.
Ela não se mede por quantas bênçãos você possui, mas por quanto você continua crendo quando tudo parece perdido. E Jó nos mostra a versão mais pura dessa fé. A fé que não exige explicações. A fé que permanece quando o céu se cala. A fé que não depende do resultado, mas da confiança absoluta no caráter de Deus. Jó não entendia o que estava acontecendo. Ele não sabia que havia uma conversa nos céus. Não sabia que sua fidelidade estava sendo observada por gerações futuras. Só sabia que sua vida havia se tornado em ruínas. Mas ainda assim, decidiu confiar. Não porque sentia, não porque esperava a recuperação, mas porque conhecia o seu Deus. Sabia que, mesmo na dor mais aguda, sua história não havia terminado. E isso é fé. Fé que caminha entre as cinzas. Fé que não precisa de respostas para continuar dizendo: eu sei que o meu Redentor vive. É fácil ter fé quando tudo vai bem. Mas a fé que Deus honra é aquela que permanece quando as orações não são respondidas como esperávamos. Quando o corpo dói, quando o coração está quebrado, quando a perda bate à porta e parece que o céu se fechou, e ainda assim você continua dizendo: confio em Ti, Senhor. Essa fé não apenas honra a Deus, ela toca o coração dele de uma forma especial. Porque é uma fé que foi provada. E toda fé que passa pelo fogo e sobrevive sai mais pura, mais forte, mais brilhante. Os amigos de Jó não o entenderam, julgaram-no, disseram que ele certamente havia pecado, que algo errado ele devia ter feito. E sabe o que Jó fez? Não tentou se defender, não se amargurou, não reclamou. Permaneceu firme na sua fé, mesmo sem entender, porque a fé nem sempre tem lógica. A fé, muitas vezes, é ilógica. É crer quando ninguém mais crê. É seguir em frente quando todos esperam que você desista. É levantar as mãos em adoração quando tudo ao seu redor é pó e dor. Deus não ignorou Jó. Ele apenas estava permitindo um processo. E quando esse processo terminou, Deus não apenas o restaurou, deu a ele o dobro do que havia perdido. Porque Deus não é injusto. Ele vê a sua dor, vê a sua fidelidade, vê quando você continua crendo mesmo em meio ao sofrimento. E acredite, Ele recompensa essa fé. Nem sempre da maneira como imaginamos, mas sempre de um jeito que supera nossas expectativas. E aqui está algo que você precisa guardar no coração. A perda temporária nunca cancela o plano eterno de Deus. O que hoje te machuca, amanhã pode se tornar o seu maior testemunho. O que hoje parece tragédia, amanhã será parte de uma história de redenção. Porque Deus não deixa capítulos sem propósito. E se Ele permitiu que você passasse por um deserto, é porque já preparou sua terra prometida. Talvez agora você esteja como Jó, sem respostas, sem forças, sem vontade, apenas com lágrimas. Mas quero que você saiba, você não está sozinho. Deus está com você, mesmo que você não o sinta. Sua fé está sendo vista do céu. E a cada dia em que você escolhe confiar, mesmo sem ver nada, você está semeando para uma colheita sobrenatural. Porque assim como Jó foi restaurado, você também verá a glória de Deus se manifestar na sua vida. O inimigo pensou que podia quebrar a fé de Jó e falhou, porque ele não sabia que a fé autêntica não depende do que é visível. E o mesmo vale para você. Sua dor não define sua fé. Sua fé se fortalece dentro dessa dor, e Deus está vendo, está registrando, está usando, porque Ele honra a fé que não desiste, a fé que diz: não entendo, mas continuo crendo, a fé que diz: perdi tudo, mas não te perco a ti. Então, se hoje você sente que está caminhando entre escombros, lembre-se de Jó. Lembre-se de que você não precisa ver para crer, só precisa confiar. E esse ato de fé, essa decisão corajosa de esperar em Deus, mesmo quando tudo desabou, será recompensada. Porque Deus não esquece daqueles que confiam nele. E se hoje você decidir continuar crendo, prepare-se, porque o que vem será maior do que tudo o que você perdeu. Número 6. Maria.
Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Maria, uma jovem anônima para o mundo, mas completamente vista por Deus. Uma mulher que não compreendia todo o plano, mas disse sim. Uma fé tão pura, tão entregue, que bastou uma frase para selar seu destino e mudar o curso da história. Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Lucas 1:38. Ela não pediu provas, não exigiu explicações, não colocou condições. Apenas confiou. E é isso que Deus quer te lembrar hoje. Você não precisa ver para crer. Só precisa confiar, como Maria confiou. O que Deus propôs a Maria era completamente ilógico. Uma gravidez sem ter estado com um homem. Um chamado que envolvia vergonha social, risco físico, dúvidas familiares. Tudo o que ela conhecia estava prestes a mudar. E mesmo assim, sua resposta foi simples e poderosa. Cumpra-se. Essa palavra não nasceu de uma emoção passageira. Foi fruto de uma fé que confiava mais na voz de Deus do que na lógica do mundo. Porque a fé autêntica não precisa entender o como, só precisa conhecer o quem. Maria não negou as impossibilidades, não se fez de forte, não fingiu que tudo era fácil. Ela apenas acreditou que o Deus que falava era maior do que as circunstâncias ao redor. E isso é o que transforma uma vida. Essa decisão de se render, mesmo quando não se tem respostas. Essa postura de fé que diz, não entendo, mas me rendo. Não vejo como, mas me entrego. Não sei por que me escolheste, mas aceito. Porque é aí que a fé se torna obediência radical. E essa obediência muda destinos. Sabe o que torna ainda mais impactante a resposta de Maria? É que ela estava sozinha naquele momento. Não havia multidões aplaudindo, não havia garantias de que tudo daria certo, não havia promessas de conforto, nem segurança humana. A única coisa que ela tinha era uma palavra, e essa palavra lhe bastou, porque sua confiança não estava no que ela via, estava no que Deus dizia. E não é isso, afinal, a essência da fé. Quando você decide crer em Deus sem ver, está caminhando pelo mesmo caminho que Maria percorreu. Um caminho de entrega sem condições, de obediência sem lógica, de fé sem provas. Mas também é o caminho onde Deus realiza os seus maiores milagres, porque foi esse sim de Maria que abriu a porta para que Jesus viesse ao mundo. Uma única decisão de fé desencadeou a redenção da humanidade. Você percebe o poder de um coração que confia? Muitos pensam que fé é algo emocional. Mas a fé que muda a história não é emoção, é decisão. Maria não se guiou pelo que sentia, mas pelo que sabia, que Deus era digno de confiança. Seu sim não foi fruto de um momento de empolgação, mas de uma vida entregue ao Senhor. E por isso sua fé permaneceu firme, mesmo quando vieram as dúvidas, os olhares, as críticas. Ela não recuou, porque quando você diz sim do fundo da alma, você se torna parte do plano eterno de Deus. Talvez hoje Deus esteja te chamando para algo que você não entende. Talvez haja uma porta aberta diante de você que parece não fazer sentido. Talvez o Espírito Santo esteja te guiando a um lugar onde não há garantias visíveis, mas onde a voz dele é clara. E você está hesitando, porque quer ver antes de decidir. Mas quero que você se lembre de Maria. Ela não viu, apenas confiou. E por isso foi chamada de bem-aventurada, porque creu sem ver. E Deus honrou sua fé de um modo que superou tudo o que ela poderia imaginar. Maria não precisou entender tudo para obedecer, só precisou confiar. E essa confiança foi suficiente para que o céu se manifestasse na terra através da sua vida. E você também pode viver esse tipo de fé. Você não precisa ter todas as respostas. Você não precisa eliminar todas as dúvidas. Só precisa dizer, cumpra-se em mim, Senhor, segundo a tua palavra. E quando você faz isso, abre espaço para que Deus faça o impossível. Então hoje, se você está esperando por sinais, quero te lembrar que o que transforma a vida não é a confirmação externa, mas a rendição interna. Deus não precisa que você entenda o plano, só precisa da sua disposição.
Porque a fé mais profunda não é a que analisa, é a que obedece, não é a que controla, é a que se entrega. E quando você faz isso, quando diz sim sem saber como, Deus começa a agir. Ele honra esse tipo de fé, porque essa fé é a que o toca, a que abre os céus, a que muda o rumo das coisas. Assim como Maria disse sim e o Salvador nasceu nela, você também pode dar um sim que permita que Cristo nasça na sua história. E quando isso acontecer, sua vida nunca mais será a mesma. Você não precisa ver, você não precisa entender, só precisa confiar. Porque Deus sempre honra a fé que se entrega antes de ter todas as respostas. E se hoje você diz, eis-me aqui, Senhor, então se prepare, porque Ele tomará esse sim e o transformará em algo eterno. Número 7. Davi, confiança. Antes da vitória. Davi não esperou ver Golias cair para declarar vitória. Ele disse antes, com uma certeza que só pode vir de uma fé cultivada no secreto. Em 1 Samuel 17:37, Davi respondeu com uma convicção que desmonta o medo. O Senhor, que me livrou das garras do leão e do urso, Ele me livrará das mãos deste filisteu. Isso é fé. Não a fé que espera o resultado para se animar, mas a fé que se lembra de quem Deus foi no passado e age com coragem no presente. Davi não precisou ver a vitória, porque ela já vivia em seu coração. Enquanto todo um exército tremia, enquanto os valentes se escondiam, um jovem pastor avançou com uma funda e 5 pedras. O que Davi viu que os outros não conseguiam enxergar, ele viu o invisível, viu o Deus que já o havia livrado antes, viu a fidelidade daquele que nunca falha e, acima de tudo, viu que Golias não era maior do que o Deus em quem ele confiava. Essa é a chave. Quando sua fé está ancorada em quem Deus é, o que você tem nas mãos se torna suficiente, porque não é a pedra, é a fé por trás da pedra que derruba gigantes. Davi não duvidou, porque sua confiança não estava em suas habilidades, estava na história que ele tinha com Deus. Ele se lembrou de como Deus o livrara do leão, de como o havia protegido do urso, e disse a si mesmo, se Deus foi fiel ontem, será fiel hoje. Essa memória espiritual é vital, porque muitas vezes enfrentamos novos desafios como se Deus já não estivesse presente, como se o que ele fez antes não valesse agora. Mas Davi nos ensina que a fé se fortalece quando você não esquece de onde Deus te tirou. Se ele te livrou antes, vai livrar de novo. A situação pode ser diferente, mas Deus continua sendo o mesmo. O mais poderoso é que Davi não apenas acreditou, ele agiu. Caminhou para a batalha, não com armadura humana, mas com a segurança do respaldo divino. E isso faz toda a diferença. Não é apenas ter fé, é deixar que essa fé te mova, que te impulsione a avançar, mesmo que pareça ilógico, que te tire do esconderijo e te leve ao campo de batalha com a cabeça erguida. Porque a fé que agrada a Deus não é a que só fala, é a que dá passos, a que lança pedras com a certeza de que Deus vai guiá-las exatamente ao lugar certo. E veja o resultado, uma só pedra, um só impacto. E o gigante caiu, não porque a pedra era especial, mas porque foi lançada com fé, porque por trás daquele ato corajoso havia uma confiança inabalável de que Deus já havia garantido a vitória. Davi não precisou ver Golias cair para crer. Ele creu e por isso o viu cair. Assim funciona a fé. Primeiro você crê, depois você vê. E quando você caminha com essa certeza, o céu respalda seus passos. O que Davi fez não mudou apenas a sua vida. Inspirou todo um exército. Sua fé se tornou contagiante. Aquilo que outros não tiveram coragem de fazer, ele fez. E isso incendiou o coração de uma nação. Porque quando alguém se levanta com fé, desperta a fé adormecida nos outros. Quando você ousa crer, agir, enfrentar o que muitos evitam, você se torna uma prova viva de que Deus honra a confiança. E isso impacta muito mais do que você imagina. Talvez hoje você esteja diante do seu próprio Golias, algo que te intimida,
algo que parece impossível, e você se pergunta se conseguirá vencê-lo. Mas quero que você se lembre de Davi. Ele não era o mais forte, não era o mais treinado, era apenas o que mais confiava. E essa confiança foi suficiente. Você não precisa ter todas as ferramentas, só precisa ter fé. Você não precisa ver tudo se alinhar, só precisa dar um passo. Porque quando Deus vê sua confiança, Ele cuida do impossível. Davi não esperou por um sinal, não pediu garantias, não consultou a opinião de todos. Ele conhecia seu Deus, e isso lhe bastava. Hoje Deus te diz o mesmo. Você não precisa ver para crer, apenas confie, porque se sua fé está em mim, diz o Senhor, eu te sustentarei. E o que hoje parece um gigante, amanhã será apenas mais um testemunho do meu poder na sua vida. Então, não se esconda, não recue. Caminhe para a sua batalha com a certeza de que Deus já lutou por você. Levante sua fé. Lembre-se do que Ele já fez e avance, porque a vitória já foi escrita. Você só precisa crer antes de ver. E quando fizer isso, verá cair aquilo que parecia invencível, porque sua confiança ativa o poder de Deus. E essa fé, aquela que se move sem ver, é a que Ele sempre honra. Número 8. Pedro, caminhando sobre o impossível. Pedro não andou sobre as águas, porque as condições eram ideais. Ele fez isso porque Jesus disse, vem. E isso foi suficiente. Ele não esperou o mar se acalmar, nem que a lógica aprovasse, nem que seus companheiros o encorajassem. Apenas ouviu a voz do seu mestre e colocou um pé fora do barco. E quando fez isso, o impossível se tornou real. Mateus 14:29 nos diz, e Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ao encontro de Jesus. Não era ilusão, não era truque, era fé em ação. Fé que não pede explicações. Fé que ousa dar passos onde outros apenas observam. Essa história não é apenas um milagre, é uma lição de vida. Pedro não flutuou por mágica. Ele caminhou porque acreditou em uma palavra, porque confiou mais no que Jesus disse do que no que a água podia fazer. E é exatamente isso que você precisa lembrar hoje. Você não precisa ver para crer, só precisa confiar. Porque quando Deus fala, a palavra dele tem mais poder do que qualquer lei natural. Quando ele diz, vem, é porque já preparou o caminho, mesmo que pareça que você está pisando no nada. Pedro não foi movido por emoção. Não foi uma decisão impensada sem sentido. Foi um ato de fé, uma resposta a um chamado divino. E é isso que Deus também busca em você. Que quando Ele te chamar, você não fique analisando cada detalhe. Não espere garantias humanas. Não exija mapas completos. Apenas coloque um pé fora da sua zona de conforto. Porque os milagres não acontecem dentro do barco. Eles acontecem quando você tem coragem de sair. Quando se expõe ao ilógico com a certeza de que Deus está te guiando. Muitos cristãos hoje oram por fé, mas vivem agarrados ao barco. E o barco representa o que é conhecido, confortável, razoável. Mas Jesus não ficou no barco com eles, ele estava sobre as águas. E é ali que ele chama os que estão dispostos a crer antes de ver. Pedro nos ensina que a fé verdadeira não se limita a cantar sobre milagres, mas a caminhar em direção a eles. A sair, avançar, molhar os pés se for preciso. Porque confiar em Deus não é uma ideia bonita, é uma ação corajosa. Sim, Pedro duvidou. Começou a afundar quando tirou os olhos de Jesus e focou no vento. E isso também acontece conosco. Quando você olha para o problema, o diagnóstico, a conta bancária, as críticas, a fé vacila. Mas mesmo naquele momento, quando Pedro começou a cair, Jesus não deixou que ele se afundasse. Ele o segurou pela mão, porque Deus não exige perfeição para te sustentar. Ele só precisa da sua disposição para caminhar. E se no meio dos seus passos de fé você vacilar, Ele estará lá para te levantar. A chave está em que Pedro foi o único de todos os discípulos que experimentou o milagre. Não porque era o melhor, não porque tinha mais talento, mas porque foi o único que se atreveu a crer.
Percebe o padrão que se repete em toda a Escritura? Deus não honra a passividade. Ele honra a ação guiada pela fé. E a fé que ele mais celebra é aquela que se arrisca, a que não precisa que tudo esteja claro para começar a obedecer, a que diz: Senhor, se és tu, chama-me e eu irei. Pedro poderia ter ficado sentado, como os outros 11. Poderia ter dito: é muito perigoso, isso não faz sentido, é melhor esperar outro sinal. Mas ele não fez isso. E por isso, sua história não foi apenas a de alguém que conheceu Jesus, foi a de alguém que caminhou sobre o impossível. Sua vida foi marcada por uma experiência que o transformou para sempre, porque a fé que age deixa marcas eternas. Talvez hoje você esteja diante de uma decisão, algo que Deus está te pedindo para fazer e que você ainda não entende completamente. Algo que desafia sua lógica, que exige sair da sua comodidade, que te empurra a deixar a segurança do seu barco. E você está esperando mais uma confirmação, mas a voz já falou. Jesus já disse: vem. Agora só falta você se mover, colocar o pé para fora, caminhar por fé, não por vista. E quando fizer isso, verá que as águas que antes te assustavam se tornarão caminho. Verá que o vento que parecia ameaçador já não tem poder sobre você. Verá que cada passo de obediência é sustentado pela fidelidade de Deus, porque a fé que ele honra não é a que apenas pensa, é a que ousa caminhar. Então, saia do barco. Você não precisa entender tudo, só precisa olhar para Jesus, ouvir sua voz e dar o passo. Porque você não precisa ver para crer, só precisa confiar. E quando fizer isso, descobrirá que o impossível não é um obstáculo, é apenas o cenário onde Deus escreve os seus maiores milagres. Número 9. Ana. Oração que parece não ser ouvida. Ana não deixou de orar, mesmo quando parecia que o céu estava fechado. Não deixou de clamar, mesmo com os anos passando e seu ventre continuando vazio. Não deixou de crer, mesmo diante das zombarias e do desprezo constante de Penina. Sabe o que isso significa? Que sua fé não dependia de resultados imediatos, mas de uma confiança profunda no caráter de Deus. E por isso, quando finalmente teve Samuel em seus braços, pôde dizer com lágrimas de gratidão: por este menino orava, e o Senhor me concedeu o pedido que eu lhe fiz. 1 Samuel 1:27. Porque mesmo que tudo indicasse que sua oração não era ouvida, Deus estava ouvindo e preparando algo muito maior do que ela imaginava. O mais impactante na história de Ana não é apenas o milagre, mas a fé que o sustentou. Essa fé que permaneceu viva mesmo sem evidências. Essa fé que transformou dor em devoção. Ana não usou sua tristeza como desculpa para se afastar de Deus. Ela a transformou em motivo para se aproximar ainda mais. Sua oração não foi única, não foi esporádica, foi constante, persistente, muitas vezes silenciosa, mas real. Cada lágrima que Ana derramava no templo era uma semente de fé lançada em terra sagrada. E mesmo que o tempo parecesse estar contra ela, Deus já estava escrevendo a resposta perfeita. E aqui vai uma verdade que você precisa lembrar. A fé verdadeira não se mede pela rapidez da resposta, mas pela firmeza com que você permanece enquanto espera. Ana nos ensina que orar repetidamente não é falta de fé, é evidência dela. Porque continuar pedindo sem ver, continuar crendo quando tudo diz não, continuar orando quando parece que Deus está em silêncio, isso é o que ativa o sobrenatural. Essa é a fé que Deus honra, não a que se rende à demora, mas a que se fortalece nela. O mais difícil para Ana não foi suportar a dor física da esterilidade. O mais duro foi enfrentar a humilhação, o julgamento dos outros, a incompreensão. Até mesmo o sacerdote Eli a interpretou mal no início, pensando que ela estava embriagada. Mas Ana não se defendeu com orgulho, ela simplesmente expressou sua dor. E Deus, que vê o que os homens não veem, ouviu, porque ele não ignora um coração rendido, ele não é indiferente ao clamor silencioso.
E se hoje você está orando por algo há muito tempo e parece que nada acontece, quero que saiba: Deus não está em silêncio porque não se importa. Ele está agindo no tempo certo, do jeito dele, com um plano mais alto que o seu. O filho que Ana pediu com tanto fervor não foi qualquer filho. Foi Samuel, um profeta, um líder, uma peça-chave na história de Israel. Ou seja, o que Deus lhe deu não foi apenas uma resposta pessoal, mas algo essencial dentro do propósito eterno. E isso nos mostra algo importante. Às vezes Deus demora, não para nos castigar, mas porque está preparando algo que vai muito além de nós, algo que tocará vidas, nações, gerações. Porque sua oração não muda só a sua história, ela pode transformar o destino de muitos outros. E há mais. Ana fez algo que poucos fazem. Quando Deus lhe concedeu o que ela tanto pediu, ela devolveu. Não se apegou, não se apropriou do milagre, ela consagrou, porque entendia que o que havia recebido não era para sua glória, mas para a glória de Deus. E isso revela a maturidade de sua fé. Uma fé que não busca apenas receber, mas que está disposta a entregar. Uma fé que entende que tudo o que temos por graça e para um propósito. Talvez hoje você se identifique com Ana. Você tem orado por algo há tempo, tem chorado em secreto, tem se sentido ignorado, julgado, incompreendido. Mas deixe-me te dizer isso com todo o coração. Sua oração não foi em vão. Suas lágrimas não caíram no chão. Elas estão diante de Deus, e Ele está escrevendo uma resposta que será perfeita. Talvez não seja como você imagina, mas será melhor. Porque Deus não apenas responde, Ele surpreende. Ele excede. Ele transforma o impossível em realidade. Então, não pare de orar. Não abandone sua fé só porque ainda não vê resultados. A oração que parece não ser ouvida, muitas vezes é a mais poderosa. Porque é ela que purifica o coração, que fortalece o espírito, que amadurece seu relacionamento com Deus. Ana não tinha um filho quando esteve mais próxima de Deus, mas tinha uma fé que não desistia. E foi essa fé que abriu os céus. Hoje eu quero que você receba isso como uma palavra direta do coração do Pai. Você não precisa ver para crer, apenas confie, porque sua oração está sendo ouvida, porque Deus honra a fé que não desiste, e porque muito em breve você também poderá dizer com lágrimas nos olhos: por isso orava, e Deus me deu o que pedi. Apenas continue crendo, porque o milagre já está a caminho. Número 10. José, confiança em meio à injustiça. José não viu justiça imediata. Foi traído pelos próprios irmãos, vendido como escravo, acusado injustamente, esquecido por aqueles que prometeram ajudá-lo. Tudo em sua história parecia gritar: isso não está certo. E mesmo assim ele nunca deixou de confiar, nunca se amargurou, nunca permitiu que a injustiça definisse sua fé. E quando finalmente a verdade veio à tona e seus irmãos temeram por suas vidas, ele disse algo que só um coração moldado por Deus é capaz de dizer: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Gênesis 50:20. Essa frase não mostra apenas o final de uma história de redenção, mostra a maturidade de uma fé que soube enxergar Deus no meio da dor. José entendeu algo que muitos jamais conseguem ver: que o inimigo usa para nos ferir, Deus pode usar para nos formar. Que os planos humanos podem ser maliciosos, mas os propósitos divinos são maiores. E é isso que sustenta uma fé verdadeira. Não ver uma vida perfeita, mas ver Deus agindo mesmo quando tudo parece injusto. A fé de José não era ingênua, era profunda. Não se baseava no que ele sentia, mas no que ele cria. E ele cria que Deus era maior do que qualquer traição, mais fiel do que qualquer homem, mais poderoso do que qualquer sistema. Do poço ao palácio, José não mudou seu coração. Foi escravo, mas não perdeu sua dignidade. Foi prisioneiro, mas não abandonou sua integridade. E quando teve a chance de usar seu poder para se vingar,
escolheu perdoar. Isso é fé. Fé que confia no processo, mesmo sem entender o propósito. Fé que não precisa ver justiça terrena para crer na justiça divina. Fé que declara: não sei por que passei por isso, mas sei que Deus está no controle. E essa é uma verdade que você precisa abraçar hoje. O que fizeram contra você não define o seu destino. O que tramaram para o seu mal, Deus pode transformar em bem. Talvez você tenha passado por uma traição, por uma injustiça, por um abandono. Talvez esteja esperando por uma reparação que nunca veio. Mas Deus não está alheio ao que você sofreu. Ele viu cada lágrima. E embora não tenha impedido o processo, não perdeu o controle da sua história. Se você continuar confiando, Ele se encarregará de escrever um final que honre a sua fé. José não apenas sobreviveu à dor, ele a redimiu, usou sua posição para alimentar nações, para salvar sua família, para sustentar aqueles que o feriram. E isso só é possível para quem entendeu o coração de Deus. Porque a fé não olha apenas para frente com esperança, ela também olha para trás com misericórdia. E José, ao olhar para o seu passado, não o usou como justificativa para rancores, ele o usou como testemunho do poder de Deus. Você já se perguntou por que Deus permitiu que José sofresse tanto antes de ver a promessa se cumprir? Porque o processo não era castigo, era preparação. Se José tivesse chegado ao trono sem passar pelo poço, pela escravidão e pela prisão, seu coração não estaria pronto para governar com sabedoria e compaixão. E é isso que você também precisa entender. O que você está vivendo agora não é o fim, é parte do treinamento. Deus está formando em você o caráter necessário para sustentar a bênção que está por vir. Talvez hoje você se sinta como José na prisão, preso injustamente numa fase da vida que não faz sentido. E você se pergunta: onde está Deus? Quero que ouça com clareza. Ele está aí, com você, nesse lugar onde ninguém mais te vê. Está usando esse silêncio, essa espera, esse desconforto para te moldar, para te preparar, para te equipar. Porque o que Ele tem planejado para você não é pequeno, é grande. E exige uma fé que não depende do que é justo ou injusto, mas que está ancorada na verdade de que Deus transforma tudo em bem. A história de José não foi fácil, mas foi gloriosa. E o que o levou até essa glória não foi o favor dos homens, foi a fidelidade a Deus. José não precisou ver para crer. Confiou quando tudo estava escuro. E por isso, quando a luz chegou, seu coração estava pronto para refletir. Ele não se envaideceu, não se endureceu, não se desviou. Sua fé foi refinada no fogo, e isso o transformou num homem capaz de olhar para os seus ofensores e dizer: não foram vocês, foi Deus. Ele usou tudo isso para salvar. Hoje quero que você tome essa verdade para si. O que te fizeram, o que te feriu, o que você ainda não entende, Deus está usando. E se você permanecer fiel, se escolher perdoar, se continuar íntegro, verá esse capítulo escuro se tornar o palco perfeito para revelar a glória de Deus. Porque você não precisa ver justiça para crer na justiça dele. Só precisa confiar. E ele honrará essa fé, te levando do poço ao palácio, da dor ao propósito, da ferida ao milagre. Número 11. Moisés, escolhendo o opróbrio em vez dos tesouros. Moisés tinha tudo o que o mundo admira: prestígio, riqueza, poder. Foi criado no palácio mais poderoso da terra, com acesso a luxos, educação e influência. Mas em seu coração, algo não se encaixava. Porque embora o Egito lhe oferecesse o visível, Deus estava lhe mostrando o invisível. E em Hebreus 11:25, lemos algo que define o nível de sua fé. Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Moisés não precisou ver a recompensa para crer. Bastou-lhe confiar. Escolher a Deus nem sempre se parece com uma vitória.
Às vezes parece uma perda, uma renúncia, um retrocesso. Mas Moisés entendeu que o eterno vale mais do que o momentâneo. Sua fé o levou a rejeitar o fácil, o confortável, o brilhante, para abraçar o difícil, o incerto, o invisível. Porque sabia que há decisões que constroem eternidade, mesmo que pareçam loucura aos olhos do mundo. Essa é a fé que Deus honra. A que escolhe o propósito em vez do prazer. A que escolhe ser parte do povo de Deus, mesmo que isso signifique atravessar o deserto. Moisés teve que decidir entre dois mundos, entre o visível e o invisível, entre o palácio e o propósito. E sua escolha mudou tudo. Deixar o Egito não foi apenas um ato de coragem política. Foi um ato de fé radical. Foi dizer: prefiro sofrer por obedecer a Deus do que desfrutar por desobedecê-lo. E isso é o que você e eu também somos chamados a fazer. Não se trata de ter fé apenas quando Deus promete te dar algo. Trata-se de ter fé quando Deus te pede para abrir mão de algo. Porque é aí que se revela se você está seguindo a Deus pelo que Ele te dá ou por quem Ele é. Moisés renunciou ao poder terreno por uma causa celestial. Renunciou ao título de príncipe pelo chamado de libertador. E a cada passo que deu, sua fé cresceu. Ele não precisou ver a terra prometida para caminhar em direção a ela. Não precisou entender como Deus o usaria. Apenas obedeceu. E Deus o guiou. Porque quando você escolhe o eterno, mesmo que perca temporariamente, está ganhando para sempre. O mundo não entende essa lógica, mas o céu a celebra. O que mais impacta em Moisés não foi apenas o fato de ter renunciado, foi que ele liderou. Sua fé não foi passiva, foi transformadora. Ele se tornou instrumento para libertar uma nação. E isso nos lembra algo essencial. Sua obediência hoje pode libertar outros amanhã. Sua renúncia pode inspirar liberdade. Sua decisão pode abrir caminhos, porque a fé que escolhe a Deus acima de tudo nunca fica sem frutos. Talvez você não os veja de imediato, mas eles estão sendo plantados. Moisés valorizou o vitupério de Cristo mais do que os tesouros do Egito. Ou seja, preferiu ser desprezado ao lado dos que amam a Deus do que ser aplaudido entre os que o ignoram. E isso faz toda a diferença. Haverá momentos em que ser fiel custará popularidade, aceitação, oportunidades. Mas toda vez que você escolhe a Deus, está investindo em algo que o tempo não pode corroer, porque a recompensa está adiante. E Deus nunca se esquece dos que renunciam por causa do seu nome. Talvez hoje você esteja numa encruzilhada, entre seguir sua comodidade ou seguir seu chamado, entre permanecer onde tudo parece fácil ou avançar para onde Deus está te pedindo para caminhar por fé. E quero que você saiba, você não está sozinho. Moisés também viveu isso, também duvidou, também teve medo, mas escolheu confiar. E sua confiança ativou o plano de Deus. Ele não precisou ver o mar aberto para avançar. Só precisou crer que Deus abriria caminho. E assim foi. A fé mais poderosa nem sempre faz barulho. Às vezes se expressa em uma decisão silenciosa, mas corajosa. Em dizer não ao que todos aplaudem. Em dizer sim ao que Deus te pede. E essa fé, embora pareça custosa, nunca será em vão. Moisés nos ensina que a fé que renuncia é a fé que conquista, porque só quando você solta o Egito pode caminhar rumo à promessa. Hoje, Deus te diz o mesmo que disse a Moisés. Você não precisa ver para crer. Apenas confie. Mesmo que o caminho envolva perda aparente, se for por causa da minha vontade, eu estou te conduzindo a algo maior. Não tenha medo de abrir mão do temporário. Estou formando em você um propósito eterno. E quando o tempo passar, você verá que cada escolha valeu a pena. Porque eu honro os que me escolhem, mesmo quando isso lhes custa tudo. Número 12. Abacuque. Adoração sem condições. Abacuque não viu a figueira florescer, nem uvas nas videiras, nem rebanhos nos currais.
Não havia provisão, não havia sinais de colheita, não havia motivos visíveis para cantar. E mesmo assim, ele escreveu uma das declarações de fé mais profundas de toda a Escritura. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda assim eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Abacuque 3,17. Essa é a fé que não precisa ver para crer. Essa é a adoração que não depende de condições. Essa é a resposta de um coração que decidiu confiar, mesmo sem entender. Abacuque não começou sua história adorando. Na verdade, ele começou reclamando, perguntando por que Deus permitia tanta injustiça, por que parecia em silêncio. E essa honestidade é válida. Todos nós já estivemos nesse lugar. Todos já oramos esperando uma resposta rápida e nos deparamos com o eco do silêncio. Mas o que torna Abacuque diferente não é o fato de ter tido dúvidas, e sim que escolheu adorar em meio a elas. Ele escolheu subir à sua torre de vigia espiritual, ouvir a Deus e transformar sua queixa em louvor. A fé de Abacuque amadureceu quando ele parou de medir Deus pelo que via e começou a confiar no que sabia. Ele sabia que Deus era justo, mesmo que o mundo estivesse em caos. Sabia que Deus era fiel, mesmo que o cenário gritasse o contrário. E por isso pôde dizer, ainda assim me alegrarei. Porque a fé autêntica não precisa de uma razão humana para adorar. Precisa de uma convicção profunda. E quando você tem essa convicção, consegue louvar em meio à dor, em meio à seca, em meio à perda. Você já se perguntou se a sua adoração é condicional? Se só louva quando tudo vai bem? Abacuque nos desafia a ir além. A esse nível onde sua adoração não depende do resultado, mas da relação. Onde você não canta porque tem, mas porque conhece aquele que pode tudo e ele te basta. Essa é a fé que mais glorifica a Deus. A fé que mesmo quando tudo falha diz, tu ainda és digno. Abacuque entendeu algo que muda completamente nossa perspectiva. A alegria não vem do que acontece ao seu redor, mas do que você decidiu crer no fundo da sua alma. Ele não ignorava a crise, não fingia que tudo estava bem. Ele escolheu a adoração em vez do desespero. E isso não é negação, isso é fé. É colocar sua alegria na fonte certa. Porque se sua alegria depende das circunstâncias, será tão frágil quanto o vento. Mas se depende de Deus, será inabalável. Essa adoração sem condições não apenas honra a Deus, transforma o adorador. Abacuque não foi o mesmo depois do seu cântico. Algo se quebrou dentro dele, algo se alinhou. Porque quando você escolhe adorar na perda, seu coração aprende a descansar na soberania de Deus. E é aí que você descobre que não precisa ver para confiar. Só precisa crer que aquele que prometeu não mente. Talvez hoje você se encontre em um lugar semelhante. Não vê frutos, não vê mudança, não vê portas se abrindo. Você orou, esperou, lutou e tudo parece igual. E a tentação é parar de adorar, calar a boca, endurecer o coração. Mas é nesse momento que Deus te chama para fazer o contrário. Para levantar uma adoração que não nasce do resultado, mas da confiança. Para declarar, ainda assim, me alegrarei. Essa declaração é poderosa porque não depende do visível. É uma afirmação de domínio espiritual. É dizer à dor, você não vai roubar meu louvor. É dizer à escassez, você não tem poder sobre minha fé. É dizer ao inimigo, você não precisa me tirar tudo para provar que amo a Deus, porque mesmo sem nada, continuo adorando. A fé que canta na perda é a que Deus mais honra. Não porque seja forte em si, mas porque mostra que sua esperança não está no Egito, nem nas bênçãos materiais, nem nas estações favoráveis, mas no caráter eterno do seu Deus. E isso é o que abre os céus. Isso é o que move o coração de Deus. Você não precisa ver a figueira florescer, só precisa lembrar quem é a sua fonte.
Hoje, se você sente que está no meio de um inverno espiritual, onde tudo parece seco, sem sinais, sem avanços, quero te encorajar a levantar sua voz como Abacuque fez. Não espere a primavera chegar para cantar. Cante agora. Não porque tudo está bem, mas porque Deus continua sendo bom. E quando você faz isso, não está apenas expressando fé, está ativando uma atmosfera espiritual onde o céu toca a terra. Adorar sem condições é um dos maiores atos de rendição, porque você está dizendo: Senhor, mesmo que eu não veja o que espero, continuo crendo que Tu és suficiente. E essa fé, essa adoração, essa decisão não passam despercebidas. Deus as honra. Porque quando tudo se foi e só resta Ele, você descobre que Ele sempre foi tudo o que você precisava. Então hoje, não espere que as circunstâncias mudem para crer. Creia, adore, confie, e você verá que a presença de Deus enche esse lugar onde parecia não haver nada. Porque você não precisa ver para crer, só precisa confiar. E quando você escolhe adorar em meio ao vazio, Deus se manifesta com plenitude. Número 13. Tomé, da dúvida à fé absoluta. Tomé não estava com os outros discípulos quando Jesus ressuscitado apareceu pela primeira vez. Ele ouviu os testemunhos deles, mas não foi o suficiente. Disse com firmeza: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, não crerei. E por muito tempo, isso lhe custou o apelido de o incrédulo. Mas o que muitas vezes se esquece é que Tomé foi honesto. Não fingiu crer. Não repetiu palavras dos outros. Ele precisava de uma experiência pessoal, de um encontro real. E o mais impressionante é que Jesus não o condenou por isso, não o rejeitou, não o envergonhou. Ele o procurou. Apareceu só para ele. Disse: põe aqui o teu dedo e não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé caiu de joelhos e exclamou: Senhor meu e Deus meu. João 20:28. Jesus respondeu com ternura, mas também com uma revelação profunda: porque me viste, creste, bem-aventurados os que não viram e creram. Essa é a essência deste ensinamento. Você não precisa ver para crer, basta confiar. Jesus validou a busca de Tomé, mas exaltou a fé daqueles que escolhem crer sem precisar de provas tangíveis. Porque há um tipo de fé que não nasce do que entra pelos olhos, mas do que brota de um coração rendido. O mais belo dessa história é que Tomé não foi excluído por sua dúvida. Foi restaurado através dela. Jesus não exigiu que ele tivesse uma fé perfeita desde o início. Ofereceu graça. Ofereceu presença, ofereceu provas, não para vencer uma discussão, mas para ganhar o seu coração. E isso nos diz muito sobre o caráter de Deus. Ele não teme suas perguntas, não se assusta com suas incertezas. Ele se aproxima com paciência, porque sabe que a fé autêntica muitas vezes nasce da dor, da dúvida, do desejo genuíno de entender. Tomé se tornou a testemunha que proclamou com firmeza uma das confissões de fé mais profundas do Novo Testamento. Ele não o chamou apenas de mestre, o chamou de Senhor, o chamou de Deus. Da dúvida nasceu uma convicção que o transformou para sempre. Porque a fé que passou pelo fogo da incerteza é uma fé que não se quebra com facilidade. É uma fé sólida, madura, firme. E é isso que Deus também quer construir em você. Talvez hoje você se sinta como Tomé. Ouve outros falando de milagres, de respostas, de encontros, mas você se pergunta em silêncio. E eu? É difícil aceitar algo que você não viu. Você se sente fora do círculo dos que parecem ter uma fé mais forte. Mas quero que saiba disso. Sua dúvida não desqualifica sua fé. Ela faz parte da jornada. E se você a apresenta a Deus com sinceridade, como Tomé fez, Ele vai ao seu encontro, não para te repreender, mas para se revelar. A fé nem sempre é um salto no vazio. Às vezes é uma caminhada lenta no meio da neblina, dando um passo de cada vez, sem entender tudo, mas sem parar de avançar. E Deus honra esse caminhar. Jesus não esperou que Tomé fingisse. Ele o encontrou no ponto mais vulnerável. E ali
o transformou. Porque a dúvida não é o fim da fé. Pode ser o ponto de partida para uma revelação mais profunda. Depois do seu encontro com o Jesus ressuscitado, Tomé nunca mais foi o mesmo. Sua fé o levou a pregar até o fim dos seus dias. Dizem que levou o evangelho até a Índia, onde foi martirizado. Vê o que uma fé restaurada pode fazer? Vai da fragilidade ao fogo, da insegurança à missão. Porque quando você experimenta Jesus de verdade, não precisa mais ver. Simplesmente vive crendo, confiando, obedecendo. Jesus sabia que muitos, como você e eu, não o veriam fisicamente. Por isso disse que há uma bem-aventurança especial para os que creem sem ver, para os que decidem se render, mesmo sem todas as respostas, para os que escolhem confiar, mesmo com perguntas no coração. E isso inclui a sua vida. Você não precisa de provas materiais para ser amado por Deus. Só precisa de um coração sincero, disposto a dizer: Senhor, ajuda-me a crer. A história de Tomé não é uma advertência contra a dúvida. É um convite para trazê-la aos pés do Mestre, para não se fechar nela, mas usá-la como ponte para um encontro que transforma sua vida. Porque Deus não busca uma fé perfeita. Ele busca uma fé disposta. E se é isso que você tem hoje, então está mais perto do que imagina. Então, se está difícil crer, não se condene. Aproxime-se. Fale com Deus como você é. E confie que Ele saberá como se revelar. E quando isso acontecer, sua dúvida dará lugar a uma declaração poderosa. E você poderá dizer como Tomé: Senhor meu e Deus meu. Porque você não precisa ver para crer. Só precisa confiar. E quando confia, Deus honra essa fé e transforma sua vida para sempre. Número 14. Paulo. Glória nas fraquezas. Paulo não era fraco aos olhos do mundo. Era um fariseu instruído, um homem corajoso, um líder respeitado. Mas quando conheceu a Cristo, tudo o que antes considerava força, passou a considerar como perda. E não só isso. Deus permitiu que ele carregasse em seu corpo um espinho, uma fraqueza persistente que, por mais que ele tenha suplicado 3 vezes para que fosse removida, permaneceu. E o que Deus fez? Não respondeu com cura imediata. Disse algo mais profundo, algo que redefine tudo o que pensamos sobre força e sofrimento. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quero que você pare um instante nisso, porque talvez você também esteja orando para que Deus tire algo, uma aflição, uma limitação, uma dor, e até agora nada mudou. Mas Deus está te dizendo o mesmo que disse a Paulo: você não precisa ver a solução para crer que eu estou agindo. Você não precisa que a dor desapareça para confiar no meu propósito. Você só precisa saber que a minha graça é suficiente, que o meu poder não se manifesta apesar da sua fraqueza, mas através dela. Paulo não voltou a pedir que o espinho fosse tirado. Ele mudou sua oração, mudou seu foco, passou de clamar por alívio a se gloriar em sua fraqueza. Por quê? Porque entendeu que aquilo que parecia um obstáculo era, na verdade, um canal para o poder divino. Sua fraqueza não o desqualificava, ela o posicionava para que a glória de Deus se manifestasse com mais clareza. Em vez de escondê-la, ele a celebrou. Em vez de se envergonhar, ele a abraçou. E isso, amado, é fé. A fé que não se apoia no que se vê nem no que se sente, mas no que se sabe sobre Deus. A fé que diz: ainda que essa dor não vá embora, continuarei crendo. Ainda que eu não entenda o propósito, continuarei confiando. Ainda que eu pareça frágil, sou forte nele. Essa é a fé que Deus honra. Essa é a fé que transforma a perspectiva. Porque quando você entende que a fraqueza é um cenário para Deus agir, você já não a vê como inimiga. Você a vê como oportunidade. Você já não pergunta: por que eu? Mas sim, o que o Senhor quer fazer através disso? E isso muda tudo. Muda sua maneira de viver, muda sua maneira de orar, muda sua maneira de enxergar o sofrimento.
Paulo impactou o mundo não apesar da sua fraqueza, mas por meio dela. Seu ministério não foi mais forte quando ele se sentia invencível, mas quando reconhecia sua total dependência da graça. Por isso ele escreveu: portanto, de boa vontade, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. 2 Coríntios 12:9. Ou seja, quando aceito que sou fraco, dou espaço para que Deus seja forte em mim. Você percebe a profundidade dessa declaração? Em um mundo que nos ensina a aparentar força, Deus nos chama a reconhecer nossas limitações, não para nos condenar, mas para nos levantar, não para nos humilhar, mas para nos aperfeiçoar, porque o poder de Deus não precisa das nossas credenciais, precisa da nossa rendição. Talvez hoje você esteja lutando com algo que parece diminuir seu valor. Talvez pense que se fosse mais forte, mais inteligente, mais estável, Deus poderia te usar mais. Mas deixe-me te dizer o que Paulo nos ensina com sua vida. Deus não precisa que você seja suficiente. Ele só precisa que você confie, que entregue essa área frágil e diga: Senhor, usa isso, que o teu poder repouse sobre mim. E Ele vai fazer isso. Não é sua habilidade que atrai a glória de Deus. É sua disponibilidade. Não é sua perfeição que comove o coração dele. É sua fé, aquela que permanece firme mesmo quando tudo o que você vê é uma aparente fraqueza. Porque Deus não te pede para ver tudo com clareza. Ele só pede que você confie que a sua graça vai te sustentar. A fé mais profunda não é a que pede menos dificuldades, mas a que transforma cada dificuldade em altar. É a que se gloria nas fraquezas, porque sabe que é ali que o poder de Deus se revela. Paulo nos mostra que o sofrimento não é sinal de abandono, mas de capacitação, que a dor nem sempre é para ser removida, mas para ser redimida. Então, se você está passando por um momento em que se sente frágil, fraco, insuficiente, quero que você se lembre dessas palavras. A minha graça te basta. Porque quando você não pode mais, é aí que o poder de Deus começa. E esse poder é suficiente, mais que suficiente. Essa é a fé que não precisa ver, que não precisa de explicação, só precisa descansar naquilo que Deus prometeu. E Ele prometeu que o seu poder se aperfeiçoa em você exatamente aí, onde você pensava que era o seu limite. Porque é justamente nesse lugar que começa a sua glória. Número 15. Jesus, o autor e consumador da fé. Quando tudo parece desmoronar ao seu redor, quando você não entende o propósito da dor, quando o invisível pesa mais que o visível, é aí que o verdadeiro poder da fé se revela. E não há exemplo maior dessa fé perfeita do que Jesus, porque ele não apenas falou sobre fé, ele a encarnou. Ele não veio apenas para nos ensinar a crer, mas para caminhar esse caminho primeiro, para que você e eu soubéssemos que é possível confiar mesmo quando tudo parece perdido. Hebreus 12:2 nos convida a fixar os olhos em Jesus, o autor e consumador da fé. Isso significa que Ele é quem inicia a fé, mas também quem a aperfeiçoa. Ele não te pede uma fé perfeita desde o início. Ele sabe que há dúvidas, medos, quedas, mas te assegura que se você mantiver os olhos nele, essa fé vai crescer, amadurecer, se fortalecer. O próprio Jesus trilhou o caminho da confiança absoluta no Pai, mesmo quando esse caminho o levou diretamente à cruz. Quero que você imagine esse momento. Jesus, com todo o poder do céu à sua disposição, escolheu a cruz. Por quê? Porque ele viu algo além do sofrimento. Porque sua fé não estava ancorada em evitar a dor, mas em cumprir o propósito. A Bíblia diz que por causa da alegria que lhe fora proposta, ele suportou a cruz. E isso muda tudo. Ele nos ensina que a fé mais verdadeira não é a que busca fugir do sofrimento, mas a que encontra propósito dentro dele. Aquela fé que consegue dizer: Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a tua, mesmo com lágrimas nos olhos e suor de sangue na testa.
Jesus não confiou no Pai apenas durante os milagres, durante os aplausos, durante a multiplicação dos pães. Sua fé brilhou com mais intensidade no Getsêmani, no silêncio, na cruz. No abandono, ele disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Essa é a fé que não precisa ver para crer. Essa é a fé que você e eu somos chamados a ter. E quero que você ouça isso com clareza. Se Jesus pôde confiar no meio da dor mais extrema, você também pode. Porque o mesmo Espírito que o sustentou, sustenta você hoje. Talvez você esteja atravessando um momento em que não vê a alegria à frente, só vê a cruz. Mas lembre-se, a cruz não foi o fim. Foi o caminho para a ressurreição. Aquilo que hoje parece sua derrota pode ser o cenário da sua maior vitória, se você escolher crer como Jesus creu. Fixar os olhos em Jesus não é apenas uma frase bonita, é uma decisão diária. É se lembrar de que você não está só, que há um modelo perfeito que já percorreu esse caminho e o completou. E agora está assentado à direita de Deus, intercedendo por você, te encorajando a não soltar sua fé. Jesus não foi apenas um mestre, foi o exemplo vivo do que significa confiar sem ver. Confiou no Pai, mesmo sendo traído, humilhado, açoitado. Sua fé transformou a maior injustiça da história no ato mais glorioso de redenção. Seu sofrimento se tornou nossa esperança, sua entrega, nossa salvação. E tudo isso porque ele escolheu ver com os olhos do Espírito e não com os da carne. Isso é o que você também pode fazer. Você não precisa entender tudo, não precisa ver tudo resolvido, só precisa confiar. Porque quando você confia como Jesus, Deus honra essa fé com um propósito eterno. Essa é a fé que Deus usa para mover montanhas. Não porque você é forte, mas porque sua fé está ancorada naquele que nunca falha. Jesus é tanto o exemplo quanto o objeto da nossa fé. Ele não apenas nos mostra como crer, ele é em quem cremos. Ele não apenas nos inspira a caminhar, ele é o caminho. Por isso, quando você se sentir fraco, quando achar que não aguenta mais, quando a dúvida bater forte, volte seus olhos para ele, porque ele já venceu, porque ele já passou por isso, porque ele prometeu estar com você até o fim. E quero que você leve isso gravado no coração. Jesus nos ensinou que a fé mais elevada é aquela que consegue ver alegria e vitória, mesmo quando a escuridão cobre tudo. Essa fé não é ingênua, é corajosa. Não se baseia em sensações, mas em convicção. E quando você decide crer assim, quando escolhe confiar sem ver, está caminhando nos passos do autor da fé. Deus te diz hoje, você não precisa ver para crer, apenas confie, fixe seus olhos em Jesus, porque se ele caminhou pela cruz rumo à glória, você também pode. Se ele confiou no Pai até o último suspiro, você também pode. E quando você fizer isso, verá que Deus honra essa fé. A ressurreição veio depois da cruz. A alegria veio depois da dor, e essa também será a sua história, se você não soltar a sua fé. Caminhamos com gigantes da fé, e quero que você entenda algo. Cada um deles começou exatamente de onde você está agora. Com dúvidas, medos e perguntas, mas com a decisão de confiar em Deus. Abraão não viu a terra prometida, mas chegou até ela. Jó não compreendeu suas perdas, mas recebeu o dobro. Maria não entendeu o milagre, mas seu sim mudou a história. A sua história de fé está sendo escrita agora. Cada oração feita em silêncio, cada lágrima derramada, acreditando que Deus não ouvia, cada vez que você escolheu confiar mesmo quando tudo parecia desmoronar, foi registrada no céu como fé heróica. Deus te diz hoje, você não precisa ver para crer, apenas confie e eu honrarei a sua fé. Essa é a garantia daquele que não pode mentir. Sua fé cega não é fraqueza, é seu superpoder espiritual. O mesmo Deus que honrou Abraão, recompensou Jó e sustentou Pedro, está olhando para a sua fé neste exato momento.
Ele está preparando algo tão extraordinário que quando você vir, entenderá por que precisou esperar. Declare: minha fé não precisa ver para crer. Confio em Deus de todo o meu coração e sei que Ele honrará a minha fé no tempo perfeito. Caminho por fé, não por vista. A fé que você tem hoje é a semente do milagre que você viverá amanhã. A sua história de fé está apenas começando.